Olá, pessoal. Sou eu, professora Josiane Louvera, aqui com vocês para juntos falarmos do tema nulidades no processo penal. Tema esse que está lá dos artigos 563 ao 573 do Código de Processo Penal, tá? Tema de grande relevância. Para quem advoga, é bom saber dele, saber tratar dele, até porque se você está advogando, o encontrar uma nulidade no processo pode mudar todo o contexto daquele processo. Na verdade, pode mudar a vida de uma pessoa que está respondendo ao processo quando você encontra uma nulidade nele, né? Então, eu sempre digo que a nulidade é um dos temas muito importantes para a gente que advoga, principalmente quando se trata de área penal. Abrir um processo que já estava em andamento, descobrir uma nulidade ali, é assim um caminho que abre os horizontes de todas as partes no processo, tá? Então, é um assunto que deve saber realmente. Bom, a tarefa de se aplicar o direito a situações concretas, ela não é realizada de forma aleatória pelos órgãos estatais, tá? Muito pelo contrário. A atividade processual, ela é regulada pelo nosso ordenamento jurídico, através de formas e fórmulas que devem ser obedecidas pelos órgãos que nela intervêm, pelo juiz, pelo Ministério Público, pela Defensoria, pelos advogados, pelas partes. Todos devem se ater às formas e fórmulas que o ordenamento jurídico traz, tá claro? Nesse sentido, se o processo exige uma atividade típica, atividade essa, composta por traços essenciais definidos pelo legislador, isso deve ser respeitado. Por quê? Porque quando numa relação processual uma das partes, ou o próprio órgão judiciário, o MP, não pautar o seu comportamento segundo o modelo legal, esse comportamento contrário ao modelo legal, essa atividade contrária ao modelo legal, pode trazer o risco de se perder em providências inúteis ou desviadas do objetivo maior, que é a preparação de um provimento final e justo em qualquer processo. E é claro, a partir do momento que se verifica que o ordenamento jurídico não está sendo obedecido, como se determina pelo legislador, há a chamada inobservância das regras. E havendo a inobservância das regras, ela pode culminar com uma nulidade, que a gente vai ver que algumas vezes é relativa e outras absoluta, tá? Qual é a natureza jurídica da nulidade no processo penal? Na doutrina prevalece que a nulidade ela tem natureza jurídica de sanção processual, uma sanção imposta pela própria lei ao ato que não cumpriu as formalidades devidas. Sempre que a gente fala em processo, o processo é esse conjunto desencadeado de atos que são praticados para, ao final, nós termos um provimento jurisdicional, uma decisão, certo? E todos esses atos, eles têm a lei impondo como eles devem ser praticados. Então, como se intima, como cita-se as partes, como os atos devem ser praticados, a ordem que os atos devem ser praticados. Então, a inobservância dessas formalidades podem acarretar para uma parte ou para outra um prejuízo. Pode acarretar um prejuízo a uma delas. E acarretando esse prejuízo em razão da inobservância, da formalidade trazida pelo legislador, isso gera uma sanção àquele ato processual que não foi desenvolvido como a lei determinou. Isso é o que a gente chama de quê? Nulidade, tá? Então, prevalece que a nulidade, ela tem natureza jurídica de sanção processual imposta ao ato que não cumpriu a formalidade devida. Tá claro? Há uma corrente minoritária defendendo que a nulidade não é uma sanção, mas sim uma imperfeição jurídica que gera ineficácia. Mas isso é minoritaríssimo. Majoritariamente, é uma sanção processual imposta ao ato que não cumpriu as formalidades legais. Tá claro? No nosso ordenamento jurídico, adotou-se, acerca da nulidade, um sistema. Alguns sistemas existem e são trazidos pelos doutrinadores. Sistema da certeza legal,
sistema misto, sistema da instrumentalidade das partes. Alguns doutrinadores entendem que acerca da nulidade se estabeleceu a utilização do sistema da certeza legal, o sistema misto ou o sistema da instrumentalidade das formas. No nosso ordenamento jurídico, o nosso código, a nossa legislação adotou o sistema da instrumentalidade das formas. Então, quando você estiver pensando em nulidade no processo penal, você vai pensar no sistema da instrumentalidade das formas. Pensar no sistema da instrumentalidade das formas significa o juiz avaliar se o ato, antes de ser nulificado, atingiu a sua finalidade. Porque se ele atingiu a sua finalidade, não causando prejuízo para A ou para B, pode deixar de se anular o ato. A esse fenômeno em que o ato que foi praticado deixou de observar o procedimento legal, mas mesmo não observando o procedimento legal, ele atingiu a sua finalidade sem causar prejuízo para A ou para B e, portanto, não há por que anular, dá-se o nome de sistema da instrumentalidade das formas, e foi esse o sistema adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Temos outros sistemas que não adotamos. Por exemplo, o sistema da certeza legal significa que a lei estabelece rigidamente as hipóteses de nulidade. O juiz não tem margem para decidir se vai anular ou não de acordo com o caso concreto. Isso não existe entre nós, porque para nós o juiz tem margem para decidir, no caso concreto, se ele vai anular ou não. Tanto que ele vai avaliar se o ato atingiu a sua finalidade. Antes de anular, ele vai verificar, peraí, deixa eu ver se isso aqui atingiu a finalidade. Ah, atingiu. Causou prejuízo para A ou para B? Não, então não vou anular. Então, esse sistema da certeza legal não se impera no nosso ordenamento. O sistema misto. A lei prevê casos abstratos em que haverá nulidade e o juiz poderá avaliar o caso concreto. Não é o nosso caso também. Portanto, nós adotamos o sistema da instrumentalidade das formas. Qual o sistema adotado pelo ordenamento processual brasileiro? É o sistema da instrumentalidade das formas. Josiane, por que você diz assim com tanta certeza que é esse sistema? Por causa do que está previsto no artigo 566. Se você pegar agora e ler o artigo 566 do CPP, você vai ver. Não será declarada nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial na decisão da causa. Quando o legislador diz para a gente que o juiz não vai declarar nulidade de ato que não houver influenciado na apuração da verdade ou na decisão da causa, ele está dizendo para a gente exatamente o seguinte: o juiz, antes de declarar a nulidade de um ato, ele vai avaliar se esse ato a ser nulificado atingiu ou não a sua finalidade. Se ele atingiu a sua finalidade e não causou prejuízo para A ou para B, eu vou admitir esse ato, não vou anular. O princípio da instrumentalidade está aqui no 5666. Considerando esse artigo, a gente percebe que o sistema adotado pelo ordenamento jurídico é o da instrumentalidade das formas, segundo a corrente majoritária, em que pese termos doutrinadores defendendo que o sistema adotado foi o misto. Mas basta analisarmos a redação do artigo 566 para termos a conclusão de que o sistema adotado é o da instrumentalidade das formas. Tá? Bom, quando se fala em nulidade, a gente tem que pensar o seguinte: para se falar em nulidade, é porque nós tivemos algum ato praticado de forma irregular. Então, eu tenho que encontrar a irregularidade para poder verificar se o ato tem que ser nulificado ou não. Então, quanto às espécies de irregularidades, nós teremos irregularidades que ocorrem, mas não têm consequência, irregularidades que têm consequência, inclusive com sanção extraprocessual, irregularidades que têm consequência com a invalidade do ato, irregularidade com inexistência do ato. Então, a depender da irregularidade, você vai analisar do que se trata. Então, quais as espécies de irregularidades nós temos? Existem atos que, embora tenha sido praticada com inobservância das prescrições legais, essa inobservância é irrelevante, porque não traz consequência nenhuma para os autos.
O ato, apesar de inválido, porque está irregular, ele é eficaz e produz plenos efeitos. E isso a gente chama de irregularidade sem consequências. Porque o ato foi praticado inobservando regra de lei. Mas não trouxe consequência para os autos. Exemplo, o prazo para o juiz decidir em processo de réu solto é chamado de prazo impróprio. Por quê? Porque é um prazo que admite dilatação. O legislador não diz assim, para o juiz decidir sobre o processo de réu solto, o prazo é impreterivelmente 5 dias. Ele não fala isso. O prazo é peremptório de 5 dias. Não é. Então, o juiz, por exemplo, o legislador diz, estando o réu preso, a audiência de instrução no procedimento comum ordinário tem que acontecer em 60 dias. Isso não é prazo impróprio. Isso é prazo próprio. Tem que dar sentença em 10 dias estando o réu preso. Você está preso, tem esse prazo próprio. Agora, se o réu está solto, qual é o prazo depois da decisão de pronúncia para ter audiência? 90 dias. E quando que tem júri nesse tempo? Então, o que acontece? Você vai verificando que alguns prazos, eles não são observados porque o réu está solto. Se o juiz não obedecer esse prazo, qual é a consequência que se traz para os autos? Nenhuma. Porque é um prazo impróprio. Então, a inobservância desse prazo para decisão com o réu solto é uma mera irregularidade sem consequência para os autos. Não tem por que se declarar nulidade. Aqui não se declara nulidade. Agora, irregularidade com sanção extraprocessual. É aquela hipótese que tem uma irregularidade, fora do processo já existe uma sanção prevista. Exemplo. Nesse caso, o ato ele é praticado com a inobservância das prescrições legais. Sempre que há irregularidade, é porque o ato foi praticado e não observou as prescrições que a lei trouxe. A invalidade desse ato, porque foi praticado de forma irregular, que pode gerar sanção extraprocessual. Não é sanção nos autos, é fora dos autos. Isto é, o ato vai permanecer eficaz e dentro do processo, mas pode haver consequência fora dos autos. Exemplo, o laudo apresentado pelo perito fora do prazo estabelecido em lei. Se o laudo é apresentado pelo perito fora do prazo estabelecido em lei, esse laudo pode ser juntado aos autos? Pode. Tem consequência no processo porque ele foi juntado 1, 2 dias depois? Não. Mas para o perito vai ter consequência? Fixação de multa se ele não for juntado dentro do prazo correto. Então, por exemplo, no exame de sanidade mental, o artigo 145 do CPP, combinado com 161, não, 160 do CPP, vai trazer prazo. Quando a gente vai fazer exame de sanidade mental, esse prazo tem que ser de 45 dias. O laudo pericial tem que ser apresentado pelo perito no prazo de 10 dias. Se, por acaso, o agente não cumpre esse prazo, o artigo 277 do CPP prevê que se ele não comparece, prevê que se ele não apresenta o laudo, ele pode ter multa, ele pode ser conduzido coercitivamente. Mas o que isso vai afetar dentro do processo? Dentro do processo, nada. Isso vai afetar o perito extraprocessualmente. Os autos do processo em si não estão sendo afetados por causa desse laudo apresentado fora do prazo. Tá claro? Então, a gente tem aqui um exemplo de irregularidade com sanção extraprocessual, mas que o ato vai continuar produzindo efeito dentro do processo. E quando há uma irregularidade com invalidação do ato? O ato é praticado com inobservância de determinações legais. E, além de inobservar o que está prescrito em lei, nesse caso, ele atenta contra o interesse público e o interesse das partes. Se ele atenta contra o interesse público e o interesse das partes, a consequência será a declaração de nulidade. Por quê? Porque agora há um prejuízo, que, como visto, é uma espécie de sanção ao ato processual que não respeita o modelo legal. Por exemplo, o réu é processado sem ser citado. Não pode ter processo sem citação.
Cuidado que a citação irregular é diferente da ausência de citação, tá? A citação irregular é diferente da ausência de citação. Então, aqui nós teremos uma irregularidade com invalidação do ato. Então, surte efeito dentro do próprio processo, tá? Surte efeito dentro do próprio processo. E nós temos a irregularidade com a invalidação do ato e a irregularidade com a declaração de inexistência do ato. A irregularidade com a inexistência do ato ocorre quando o ato é praticado com inobservância das prescrições legais. E ele é tão grave que de tão grave que é o desrespeito, ele é considerado o quê? Inexistente. Exemplo, sentença proferida por juiz aposentado. É uma não sentença. Não é uma questão de anular ou de declarar nulidade. É uma questão de não existir. Porque o juiz, para proferir uma sentença, ele precisa ser o quê? Juiz. Ele precisa estar investido de jurisdição. Ele precisa ter que dizer o direito. E para dizer o direito, ele tem que ter jurisdição. Se ele está aposentado, lhe falta investidura. Tá claro? Então, quando a gente fala em irregularidades, a gente vai ter 4 tipos de irregularidades. Aquela irregularidade que não traz nenhuma consequência, a irregularidade que pode ter consequência apenas extraprocessual, os atos permanecem ali, nada é mudado no processo. Aí a irregularidade com invalidação do ato ou que inexistência do ato, aí afeta o que a gente chama o nosso instituto de nulidade. Então, quando se fala em nulidade, a gente está se falando em irregularidade. Se a irregularidade, ela traz a invalidação do ato ou ela traz a inexistência do ato, a gente está dentro do campo da nulidade. Tá claro? E se a gente vai falar de nulidade, a gente precisa saber que para ter nulidade é porque houve um ato processual praticado. O ato processual, ele pode ser um ato perfeito, ele pode ser um ato inexistente, um ato meramente irregular, um ato nulo. Então, quando a gente fala em nulidades, a gente já viu que a nulidade é uma espécie de sanção ao ato processual que não respeitou o quê? As disposições legais. Se é uma espécie de sanção processual ao ato que não respeitou os preceitos legais, para falar de nulidade, eu tenho que tratar das espécies de atos processuais. O ato processual pode ser perfeito. Olha, o ato processual perfeito, o nome já diz, é aquele ato que concluiu todas as etapas da sua formação. Ele tem existência jurídica, ele tem validade e ele produz seus efeitos. Exemplo, a sentença proferida pelo juiz nos exaltos moldes legais. Juiz investido de jurisdição, juiz competente, juiz imparcial, livre de suspeição, impedimento ou incompatibilidade. O juiz fundamentou, o juiz motivou a sua decisão. Se tudo isso está nos conformes, a gente está diante de um ato jurídico perfeito. Tá claro? Ato inexistente é o que juridicamente, o nome já está dizendo, ele não existe. Ele só não concluiu as suas etapas, como ele não tem existência jurídica, validade, nem produz nenhum efeito. Exemplo, sentença proferida por juiz aposentado. Falta investidura. Esse ato não produz nenhum efeito. Ato meramente irregular. O ato meramente irregular é um ato defeituoso, com vício insignificante. O ato meramente irregular, que é esse ato defeituoso com vício insignificante, a gente está dizendo, não, ele é um ato que existe, ele pode até ser praticado e produzir algum efeito, porém ele foi praticado com forma defeituosa, insignificante. Então, o ato meramente irregular ele não produz efeitos dentro do processo, mas apenas fora do processo, como a multa ou a perda de uma oportunidade. Lembra do laudo pericial juntado aos autos pelo perito fora do prazo? Dentro do processo está tudo ok, não tem efeito nenhum. Agora, fora do processo, ele pode receber uma multa.
Então, embora esse ato afronte uma lei, ele atingiu a finalidade, porque ele tem o laudo nos autos. O ato é considerado existente, válido e eficaz. Então, dentro do processo, ele não produz nenhum efeito só fora dele. Exemplo, sentença proferida por juiz que não rubricou uma de suas páginas. Quando o juiz profere a sentença, o juiz tem que rubricar todas as páginas. Se ele esqueceu de rubricar uma, é uma mera irregularidade. Tá? Eu não posso ter sentença sem assinatura. Mas ele vai rubricar todas as páginas. Esqueceu de rubricar uma, há uma mera irregularidade. Pode trazer um efeito extraprocessual para o juiz que não a rubricou? Pode, mas dentro do processo, isso vai anular alguma coisa? Nada. Tá? Ato nulo. Esse é o ato que existe juridicamente, mas falta com respeito à formalidade legal. Não é uma mera irregularidade. Ele falta com respeito a uma formalidade legal de forma que poderá ser reconhecida sua invalidade cessando seus efeitos. São atos processuais que existem e, apesar de inválidos, geram efeitos até que uma decisão judicial reconheça a sua nulidade. Sentença proferida por juiz que esqueceu de fundamentar o ato. Olha, juiz não pode decidir sem fundamentar. Se a decisão carece de fundamentação, esse ato existe, mas falta formalidade legal que vai fazer com que ela seja reconhecida inválida e vai cessar os seus efeitos. Esses atos, eles existem, apesar de inválido, porém geram efeitos que uma decisão judicial reconheça a sua nulidade. Tá claro? Bom, falando ainda de nulidade, é necessário que a gente estude os princípios que regem o tema nulidade. Porque ao estudarmos os princípios, a gente vai entender quais são as consequências da nulidade dentro de um processo. São princípios orientadores da nulidade. Primeiro deles, princípio da tipicidade. O que é isso? Em regra, os atos processuais, ele tem uma fórmula. A fórmula de como eles devem ser praticados dentro do ordenamento jurídico. Justamente por eles terem uma fórmula, eles estarem previstos como devem ser praticados, o desrespeito a essa fórmula, a inobservância a essa fórmula, é que pode ensejar a nulidade, a depender da gravidade e da impossibilidade de convalidação. Então, a nulidade é regida pelo princípio da tipicidade, de forma que, para que eu diga que o ato processual foi praticado e ele contrariou a norma, tem que estar na lei como ele deve ser feito. Vamos dizer, por exemplo, quando o crime de ação pública condicionada à representação, é necessário que a vítima represente para o MP denunciar. É necessário que a vítima represente para o delegado instaurar o inquérito. Tá claro? Porém, o legislador não trouxe uma forma prescrita em lei para a representação. Então, a pessoa, para representar, ela não tem uma formalidade legal. De forma que, se ela chegar na delegacia dizendo assim, olha, eu quero que se apure esse crime que eu fui vítima, essa manifestação dela de que quer que se apure o crime já pode constar como representação. Então, existe uma fórmula prevista em lei para o agente representar? Não. Qualquer manifestação de vontade da vítima, naquele caso, vai ser interpretado como a representação. De forma que não se pode arguir a nulidade em casos de crime de ação penal pública condicionada à representação se o agente vítima ao representar não obedeceu forma prescrita em lei. Por quê? Porque não existe fórmula. A pessoa pode ter representado, inclusive, verbal ou por escrito. Porque não existe. E se ela representou verbalmente, a autoridade que recebeu essa representação pode reduzi-la a termo. Por quê? Porque a lei não traz de forma tipificada a fórmula pela qual esse ato deve ser praticado. Entenderam? Então, o princípio da tipicidade, ele rege o assunto nulidade. Porque os atos processuais, via de regra, têm uma fórmula de como devem ser praticados no ordenamento jurídico. Tá claro? O desrespeito a essa fórmula é que pode ensejar a nulidade, dependendo da verificação se a sua inobservância gerou
alguma gravidade de consequência ou impossibilidade de ser convalidada. Tá claro? Isso é o que a gente chama de princípio da tipicidade. Temos também na nulidade o chamado princípio da instrumentalidade das formas. No que consiste o princípio da instrumentalidade das formas? Uma lei, uma forma legal, é tão somente um instrumento para que atinja o seu objetivo, que é, na verdade, a correta aplicação do direito. Se houver o desrespeito, se houver a inobservância a essa formalidade legal, ela pode levar ao reconhecimento do ato, se esta finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício. Ou seja, se ainda não for obedecida a fórmula legal, o ato atingiu a sua finalidade, não haverá por que se questionar a nulidade. Esse é o princípio da instrumentalidade das formas, inclusive, daí surge o sistema da instrumentalidade das formas. Então, um ato, ele deve ser praticado de acordo com a sua fórmula legal. Não foi praticado, inobservou-se a fórmula legal. Mas mesmo inobservando, desrespeitando as regras previstas em lei, esse ato praticado, ele gerou um resultado, ele atingiu a sua finalidade. E se ele gerou um resultado atingindo a sua finalidade sem causar dano a A, sem causar dano a B, sem ter nenhum prejuízo, qual é a razão de ser para se declarar nulidade e ter que praticá-lo novamente? Não há necessidade. Pelo princípio da instrumentalidade das formas, aproveita-se esse ato, já que não há que se falar em nulidade, uma vez que ele atingiu a sua finalidade, mesmo tendo sido praticado e não observando a fórmula legal. Tá claro? Então, o princípio da instrumentalidade das formas, ele é a chave de todo o estudo da nulidade, gente. Se você puser na sua mente que tudo acerca da nulidade decorrerá do entendimento do princípio da instrumentalidade das formas, é a chave para a compreensão desse assunto. Por quê? Pelo princípio da instrumentalidade das formas, também chamado de princípio da finalidade, a gente tem que ter em mente que se o ato praticado alcançou a sua finalidade, sem gerar prejuízo para A para B, ponto, não tem por que declarar a nulidade desse ato. E isso decorre da redação do artigo 570 do CPP. Olha o que ele diz. A falta ou a nulidade da citação, da intimação ou da notificação, olha aqui, estará sanada. Olha só, o vício na prática de um ato estará sanado, desde que o interessado compareça, antes de consumar-se o ato, embora declare que o faz para o único fim de arguir a falta da notificação, a falta da intimação, a falta da citação. Ele declarou, vim aqui só para arguir isso. Nesse caso, o juiz ordenará a suspensão ou adiamento do ato quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar o direito da parte. Então, a chave para o entendimento do assunto nulidade decorre do entendimento do princípio da instrumentalidade da forma, segundo o qual, se o ato foi praticado, atingiu o seu fim, atingiu o seu objetivo, atingiu a correta aplicação do direito, a despeito de ter sido praticado de forma a inobservar a prescrição da lei, mas atingiu a sua finalidade, a gente tem aí a validade desse ato, sem necessidade de declarar a sua nulidade. Por quê? Porque atingiu o fim para o qual foi praticado. Mandei citar o réu. O oficial de justiça não o encontrou. Não o citou. Mas antes da audiência acontecer, ele veio aqui para dizer que tomou ciência que tem um processo e veio aqui apenas para dizer que não foi citado. Ora, vou anular tudo que já foi feito? Não. Não vou praticar o ato agora porque ele não foi citado. Posso adiá-lo, mas aproveito que já foi praticado porque não chegou a causar nenhum prejuízo.
Tá claro? A própria artigo 170 diz, a falta ou a nulidade da citação, da intimação da notificação, estará sanada. Desde que o interessado compareça. Antes do ato se consumar, porque se o ato se consumou, perdeu. Não adianta aparecer depois, porque ele não compareceu, porque não foi citado. Se ele comparecer antes do ato ser praticado, apenas para dizer que ele está comparecendo para dizer que não sabia, o juiz pode adiar a prática do ato para poder validar aquilo ali. E não precisa declarar nulo que já foi praticado. Entender? É o princípio da instrumentalidade das formas. Quando se reconhece que a chave para entender a nulidade é verificar se o ato atingiu sua finalidade, fica tudo mais tranquilo de se entender. Tá claro? A gente encerra esse bloco aqui, no próximo a gente continua falando sobre esse tema.